Obrigado, Giovana. É muito bom ter essa mesa sendo compartilhada com colegas, ou dizer amigos, na verdade, muito próximos. A gente se conhece, eu e Samuel, o Alexandre desde 2018, o Carlos fez a graduação comigo toda, a gente está junto no mestrado, e ainda mais sendo mediado pela Giovana, que é uma das pessoas que mais me inspira para poder pesquisar. Então, eu queria agradecer a todos que estão na mesa e pela oportunidade de estar aqui apresentando brevemente meu trabalho. Obrigado de verdade. E, gente, como o tempo é muito curto, eu vou dar um panorama muito breve sobre a minha pesquisa. Até porque ela está no início, então não tem como falar sobre muita coisa. Mas eu espero que vocês gostem. E eu vou falar mais ou menos sobre como é estudar história e trauma nos dois filmes que eu estou mostrando. Eu já queria começar pedindo desculpa, porque eu quis completamente colocar o nome dos filmes nos slides. Eu posso colocar depois no chat do YouTube se vocês quiserem. Mas os filmes Game, Pés Descalços e Túmulo de Vagalumes. Eu queria filmes pra você se acabar de chorar, é triste pra caramba, é uma desgraça. Eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo, sabe? Por sua conta e risco. É assim, muito triste mesmo. Então, vamos lá, vamos começar. Pode passar o slide, por favor, se possível. Então, antes de tudo, eu queria falar que, assim, minha pesquisa tem um foco em estudar história e trauma. Apesar de ser por meio dos animes, esse que é a parte principal. E também, como, apesar de ela estar muito no início, não tem como eu resumir tudo em 15 minutos. Então, eu vou querer dizer mais como estudar o trauma a partir dessas animações que eu estou pesquisando. A partir de teorias que eu achei que são possíveis de poder serem utilizadas nessa pesquisa. Então, gente, se ficar. Eu tô tentando ser o mais didático possível, sabe? Eu não quero enrolar muito. Vamos tentar ser um pouco mais direto, porque se eu vou enrolar de muita coisa, eu posso ficar falando até amanhã e não é ação. Então, vamos começar. Eu preparei um roteirozinho aqui. Sobre memória individual e coletiva, a gente tem que pensar. Antes disso, é melhor falar mais ou menos um panorama sobre os filmes. Porque os filmes eles tratam o Japão no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando eles estão sendo bombardeados pelas frotas estadunidenses. O Game Pés Descalços, ele vai tratar exatamente da questão da bomba atômica, sabe? O protagonista do filme, o vivente da bomba. E no Túmulo dos Vagalumes, os protagonistas, eu vou falar, né, os dois irmãos, o Seita e a Tetsuko, se não me engano, se fala assim o nome dela, se residem na cidade de Koba, eu acho. E a cidade também é basicamente toda destruída por conta de bombardeios. Não bombardeio nuclear, mas são bombardeios também. Então, mais ou menos esse é o contexto dos filmes. E é mais ou menos nesse rolê que eu tô querendo levar vocês com a minha pesquisa. Então, é legal falar que ambos os autores dos filmes, no caso do Pés Descalços, é o Keiji Nakazawa. Que, gente, eu não coloquei nada disso no slide, pelo amor de Deus, perdoa. É o Keiji Nakazawa. E o dos Vagalumes é o Akiyoko Nozaka, se eu não me engano, se fala assim o nome dele. Eles são sobreviventes desses bombardeios. Então, é de se considerar essas narrativas produzidas pelos uma construção meio que biográfica, um pouco dessa parte da vida deles. Então, para falar de memória individual, eu vou usar o Fernando Cartroga, que é um historiador português, e afirma que tanto ele quanto o Michael Pollack, que eu não coloquei o Pollack aqui nessa apresentação, mas as ideias estão bem conversando, as teorias deles, em que a memória individual ela está composta pela coexistência de várias memórias que sejam grupais, familiares e etc.
Então, assim, eu pensando na memória individual, enquanto esses autores colocaram umas experiências e vivências dele nesses filmes, eles também estão corroborando para uma narrativa coletiva. Então, por exemplo, eles não foram os únicos sobreviventes desses fenômenos, desses bombardeios. Mas acontece que, às vezes, a narrativa deles pode conversar, dialogar, pode ser bem parecida com a narrativa de outros sobreviventes. Então, construindo igual, você acaba corroborando uma memória de um grupo, de um coletivo. E a gente pode pensar também em man-made disasters, que esse termo quem utilizou foi o Werner Bollleber, que é um estudioso que ele também foi pensar em traumas. E man-made disasters, tipo, a tradução literal seriam desastres feitos pelo homem. Isso não só como exemplo, a gente não cita só os bombardeios, a gente pode pensar no Holocausto, a gente pode pensar na escravidão, e assim vai. Todos esses desastres aí. E, e pensar em eventos nesse tipo de proporção, de acordo com o Paul Leber, aí nós temos que levar em conta uma investigação muito detalhada desses eventos. Assim, na intenção de trazer à tona qualquer tipo de experiência ocorrida. Porque trabalhar com esse tipo de botar assim, tem que ter uma tem que ter uma investigação muito bem detalhada, porque acaba caindo em contradições, em narrativas muito distintas, e nisso a gente tem que considerar a busca da verdade, obviamente, desses fenômenos, mas também em situações onde pode até haver negacionismo desse tipo de situação. Como existem hoje em dia feministas de holocausto, negacionismos dos próprios romanceses. Então, tudo isso deve ser levado em conta. E, no caso, o Bauleber, ele não os bombardeios japoneses, né? Ele estudou o Holocausto. E pensando agora em como é desempenhado o papel da testemunha, né, da vítima, desses eventos, eu gosto de usar o Dominique Lacapra, que também é um historiador, e ele, logo de cara, peço perdão, logo de cara ele afirma que testemunhas são um pouco, digamos assim, um terreno meio que preocupante para os historiadores, por conta da confiabilidade deles. Só que eles têm essa importância. E o Lacapra ele justamente pega nesse ponto para poder afirmar que eles ajudam a compreender essas experiências e logo as suas consequências, né? Isso inclui preparar a memória, os possíveis lapsos, então isso exige muito trabalho, mas apesar de ter essa questão de, assim, esse problema da confiabilidade, é importante para a construção de experiências a partir de sobreviventes, né? A partir de pessoas que estavam presentes naquele momento. E então, pode passar para o próximo slide, por favor. Agora, nas representações dos traumas, eu quero falar um pouco mais dos filmes em si. E, gente, desculpa, mas não tem como trazer vídeos ou trechos dos filmes agora. Isso cortaria muito tempo. Isso tomaria muito tempo, na verdade. E eu também. Essa é a segunda vez que eu estou apresentando esse trabalho. A primeira vez foi no meu curso, né, nessa semana que passou. Assim, foi, né? Ficou mostrando as coisas, é meio pesado. A galera meio que ficou meio sentida quando os trechos dos filmes, então achei melhor não. Não quero acabar com a manhã de vocês. Está sendo ótimo com essas apresentações incríveis que tivemos há pouco. Então não quero ser o último a estragar tudo. Mas pensando nesses filmes, é legal destacar os protagonistas são todos. No game, o nome do protagonista é e ele tem 7 anos. Ele retrata
o próprio Keiji Nakazawa, da infância dele. Então, trata de uma narrativa autobiográfica, mas por meio de uma animação, né, de um filme. E ambos os filmes eles tratam de certa forma essa questão conflituosa que seria a questão da sobrevivência, junto com a experiência de você estar passando pela sua infância. Ou seja, você está lutando contra a fome, você está lutando contra doenças, você está lutando contra a miséria, pobreza e trabalho árduo, porque você tem que trabalhar para poder todo o sistema, toda a organização social funcionar. Isso inclui médicos, camponeses, fazendeiros, enfim. Você tem que misturar toda essa questão da sobrevivência com a questão de estarem vivendo a infância deles. Então, ao mesmo tempo que você quer brincar, você quer se divertir, você quer, sabe, ter um momento legal com seus irmãos, seus amigos, você tem que estar desviando de bomba, você tem que colher trigo, você tem que procurar comida, você tem que, sabe, procurar remédios porque você tá doente, você está desnutrido. Enfim, é quase um paradoxo, mas é uma coisa bem triste de você ir acompanhando nos filmes. Só que faz parte da experiência dramática, eu achei legal registrar aqui pra vocês. E nisso também, né, acaba entrando nessas condições socioeconômicas precárias, porque já era o final da guerra. Ambos os filmes eles se passam no final da guerra, já em 45. Se eu não me engano, Todo Mundo Joga também é em 45. Eu posso estar errado, não lembro agora. Peço perdão também. Mas é isso, é lidar com o Japão fragilizado, quase pedindo a rendição completa. E você tem que lidar com familiares sendo mortos. E isso, basicamente isso, não preciso me estender, é uma situação muito caótica. Os impactos do bombardeio são bem marcantes, principalmente no filme do Game Pés Descalços, porque você consegue ver os reflexos da bomba atômica, né? Porque eu não comentei isso no início da apresentação, mas esse filme, essa animação do Game Pés Descalços, ela é baseada em um mangá que o próprio Kid Nakazawa escreveu. Esse mangá tem uma série de volumes, se não me engano tem 8, só que eu não sei se todos estão traduzidos, mas se deixar o PDF online é tranquilo. E também tem como. Acho que tem na Amazon, tem nesses sites de vendas assim. E ah, os, as séries, os volumes de mangás, eles cada um tem meio que um intuito. O primeiro seria a vida do game, sabe? Mostra toda essa questão dele trabalhando no campo, dos problemas socioeconômicos do Japão na época, na cidade de Hiroshima, na cidade de Hiroshima. E ao finalzinho do mangá, a bomba tem toda a questão da destruição. E os volumes subsequentes, né? Eles são alguém sobrevivendo à bomba, ou seja, pós-bombardeio. Então, isso. Como eu posso dizer? Isso seria mais ou menos a ordem cronológica dos acontecimentos dos mangás. Então, é basicamente isso, sabe? Eu continuar muito nisso, até porque eu não sei mais quanto tempo eu tenho. E eu tenho só mais um slide para poder passar. Então, ajuda que eu vou tentar ser o mais breve possível. Pode passar para o próximo, por favor? Eu já vou encerrar nesse mesmo. Que são como você agora está em formas de como a gente consegue construir narrativas dramáticas. Porque nesse momento eu gosto de. Eu estou lendo na minha pesquisa
o Márcio Seligman, que... Gente, eu posso colocar o nome de todos esses teóricos no chat depois. Foi uma falha minha mesmo, tô semanas com perto de surto, e alguns detalhes muito importantes da pesquisa eu esqueci de colocar nos slides. Então, o Márcio Seligman, ele, no artigo dele, ele se propõe a pensar em como a gente pode narrar ou como sobreviventes, vítimas de eventos traumáticos ou esse meio de desastres que eu falei anteriormente, podem vir a construir uma narrativa sobre aquilo que eles passaram. Então, a gente pode pensar, primeira questão de fontes, que as fontes mais usadas geralmente são, a gente pode pensar assim, mais tradicionais, entre aspas, são as fontes orais, da história oral. São entrevistas, depoimentos, relatos, testemunhos, enfim. Outras seriam livros escritos, a gente pode pensar no próprio Primo Levi, desculpem se eu estou errado, com A Isto Homem, que é um sobrevivente do Holocausto, é um livro muito interessante, muito pesado também, mas enfim, é muito interessante a gente acompanhar a narrativa dele. E documentários, assim, a lista de fontes vai nessa. Mas eu queria trabalhar essa questão de bombardeios a partir dessas animações. E na teoria do Márcio, do Seligman Silva, eu consigo extrair um trecho da pesquisa em que ele corrobora um pensamento de que é possível narrar traumas a partir da arte e da literatura. Ou seja, de formas... entretenimento, a gente também consegue perpetuar ou então retratar narrativas, sabe? De preferência no momento posterior ao acontecimento, porque tem que ter todo um tratamento, um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais. Só que a partir da arte é um meio possível de a gente narrar um trauma. E a partir desse trecho, como dizer assim, dessa ideia, da teoria dele, a gente convém avaliar os autores dos filmes como intelectuais, obviamente, porque eles estão produzindo um conteúdo, eles estão retratando as experiências deles e, consequentemente, a gente consegue levar em consideração essas fontes, as fontes que eu estou utilizando aqui, que são os filmes que eles produziram, como fontes totalmente possíveis de estudar história e trauma, memória e trauma, a partir dessa perspectiva. E é basicamente isso, sabe? Eu tentei ser o mais breve possível, não tomar muito tempo, porque senão dá pra pensar coisa. Tem outros teóricos também que a gente pode pensar em história, memória e trauma, como o próprio Michael Pollock, que eu falei no início, que ele também trata bastante da relação de memória individual, memória coletiva, do Luiz Quintais, que é uma perspectiva baseada em estudos psiquiátricos, interessante para poder pensar principalmente em vítimas de eventos traumáticos. Então, é isso, gente. Desculpa se faltou muita informação nessa apresentação. E, nossa, não passar agora, esqueci de colocar muita coisa. Mas eu posso colocar no chat agora, por favor, não me cancelem. E é isso. Obrigado a todo mundo que pôde assistir.